a economia portuguesa. Os hotéis de luxo subiram os preços em tempos de crise. O setor do turismo tem sido muito abalado pela conjuntura económica, mas os hotéis de 4 ou 5 estrelas, em geral, não parecem estar a ser tão afetados. Enquanto os hotéis nacionais baixaram mais de 1% no preço médio por quarto para os 68 euros, as unidades hoteleiras de 5 estrelas conseguiram aumentar os preços em mais de 8% para os 123 euros por quarto. Em geral, em Portugal, a taxa de ocupação por quarto caiu quase 10% em outubro de 2009. Mas, contas feitas, os hotéis de charme não param de crescer. No país, a oferta triplicou e no Algarve duplicou. Só Lisboa tem agora 14 hotéis de 5 estrelas. E em 2012, o segundo hotel da conhecida cadeia Hilton vai nascer em Óbidos. E quanto mais investimento houver em cada unidade, mais atraente se torna, desde a decoração até aos campos de golfe, ginásios, piscinas, restaurantes, saunas, massagens e, claro, spa. Em tempos de crise, os contrastes entre as 2 e as 5 estrelas parecem ser importantes. É certo que ainda há muitos que se dão a esse luxo, mas como é que o setor da hotelaria de 5 estrelas consegue sobreviver? É um tema, naturalmente, que mexe com muitos interesses e com os interesses dos portugueses em geral à beira do período de férias. Comigo está a Gabriela Botelho, professora universitária, especialista e autora de livros sobre turismo. Boa tarde, muito obrigado pela sua presença aqui no jornal. Nós estamos a falar, naturalmente, do segmento de luxo, o segmento de 5 estrelas. Parece-lhe que esta tendência de que este negócio em geral em Portugal, no fundo, está-se a aguentar bem a crise, deverá manter-se assim em 2010? Qual é a sua previsão? Eu penso que a hotelaria de luxo sofreu, portanto, relativamente ao ano 2008. Portanto, há claramente uma quebra na taxa de ocupação e no RevPAR, portanto, na receita do alojamento na hotelaria chamada de luxo, ou seja, na hotelaria de 5 estrelas. Isso deve-se fundamentalmente e passa sobretudo pelos hotéis com grande dimensão e pelos hotéis que trabalham muito no segmento corporate, portanto, na área de negócios, incentivos, etc. Nos hotéis de 5 estrelas mais pequenos, mais os chamados boutique hotéis de 5 estrelas, e depois, e nos 4 estrelas, essa crise não se sentiu tanto. Mas isso tem muito a ver também com o conceito do próprio hotel e com a dimensão desse próprio hotel e com os mercados que estão subjacentes. Já com alguma fidelização e com aquilo que são, no fundo, os fatores de diferenciação dessas marcas. E depois também tem muito a ver com a região onde esses hotéis estão inseridos, que é claramente diferente um hotel estar no Algarve ou na Madeira, que tem muito o mercado inglês por base, não é? E que realmente sofreu este ano bastante em relação ao ano 2008. Já Lisboa, Costa de Estoril, tem outros mercados fortes que não só o inglês e, portanto, conseguiu resistir muito mais à crise. Mas mesmo assim, o mercado de 5 estrelas de Lisboa nota-se onde foi o mercado mais afetado. Mas, como digo, sobretudo nos grandes hotéis. A propósito de grandes hotéis, tem um livro, que aliás já vai na 3ª edição, Luxo e Charme, portanto, na hotelaria em Portugal. E por aquilo que conhece, portanto, da hotelaria em Portugal, o que é que lhe parece que podem ser, quer por região, quer por alguns hotéis, os tais que estava a referir, exatamente, se calhar o Boutique Hotel, quais é que serão aqueles que sairão, se calhar até mais fortes desta crise? Até agora, aquilo que já com dados que temos, portanto, com os dados que temos atualizados até outubro de 2009, os hotéis que resistiram, como disse, são os hotéis de 4 estrelas, aqueles de charme bem posicionados, por exemplo, alguns que estão nos centros históricos das cidades, nomeadamente nos centros históricos de Lisboa, hotéis que estão sobretudo com clientes lazer, que embora tenham reservas cada vez mais em cima da hora, têm conseguido realmente manter os seus preços mais ou menos equilibrados e não baixaram relativamente a 2008. E o Douro e o Alentejo, por exemplo, conseguem aguentar-se bem? E exatamente falar do caso do Alentejo. O caso do Alentejo é muito interessante porque no contexto das várias regiões turísticas de Portugal é a região, curiosamente, que melhor se aguentou nesta crise. Isso deve-se ao facto de terem aberto imensos hotéis pequenos de charme no Alentejo, muito recentemente, alguns hotéis com conceitos muito interessantes, baseados na gastronomia, na enologia, etc., portanto, nos vinhos, e, portanto, esses hotéis conseguiram realmente captar
lá está o mercado nacional, que deixou muitas vezes de ir para o estrangeiro e ficou em Portugal e começou a ir muito mais ainda para o Alentejo do que já ia, para esses hotéis pequenos, mas estamos a falar de hotéis de 20 quartos, de 15 quartos, portanto, e à volta sobretudo de um tema. Tema é esse que muitas vezes é, portanto, a gastronomia e a parte vinícola. Doutora Gabriela Botelho, agradeço muito a sua análise e a perspectiva otimista relativamente a este setor. Muito obrigado pela sua presença aqui no jornal.